Você sabe o que é comunicação assertiva? Se sua resposta for não, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que é comunicação assertiva e por que ela é importante na sua empresa e no seu dia a dia. Com ela, e a sua empresa vai ter um feedback maior, vai ter muito mais autoridade. Fala, jovens! Como é que vocês estão? Eu sou o Rick E eu sou o Gui. e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dois Irmãos. Bom, galera, agora que vocês já sabem mais ou menos o que a gente vai falar no vídeo, eu já peço muito o like de vocês, a inscrição, né? Ativar o sininho para vocês não perderem nenhum tipo de vídeo, tá certo? E nesse vídeo vamos dar 3 dicas para vocês sobre comunicação assertiva. Certo. Para começar, o Rick vai explicar o que é comunicação assertiva. A comunicação assertiva nada mais nada menos do que você expor a sua opinião ou a sua ideia sem ter aquele famoso tom agressivo e aquele tom defensivo. Certo. O que seria esse tom agressivo que ele acabou de dizer? Seria mais você chegar e ter uma voz mais de autoridade, porém que ela fosse um pouco agressiva, dando o intuito de obrigação. Vamos dar aqui um breve exemplo para vocês. Guilherme, eu quero que você grave hoje um vídeo para o canal Dois Irmãos que vai sair daqui 1h30. Eu quero isso agora já no meu escritório. Como vocês puderam ver agora, ele usou um tom de autoridade um pouco mais elevado a voz, um pouco mais em um tom agressivo, forte, com timbre muito forte, impondo uma obrigatoriedade, exigindo alguma tarefa, algum tipo de coisa. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como seria esse tom, só que de uma forma defensiva. Então, Gui, eu não sei, mas eu quero que você grave um vídeo, né? Que vai sair daqui a pouco no canal Dois Irmãos e eu quero isso. Como vocês puderam ver, esse tom defensivo ele já é ao contrário do agressivo, né? Ele não tem tanta certeza no que ele está falando, ele tenta falar de uma forma com que eu não me intimide, né, com isso, só que ao mesmo tempo passa uma certa insegurança, né, por parte dele, que no caso seria como se fosse meu chefe. Sim, falando para baixo, falando com um tom mais baixinho e evitando o contato visual também, né? Isso que é uma das formas que entra dentro de um tom defensivo. Bom, agora vamos mostrar para vocês o que seria o assertivo e por que ele, diferente dos outros dois que a gente havia mencionado e mostrado como exemplo, ele é o melhor para você usar na sua empresa, seja você chefe, seja você funcionário. Então, o Rick vai mostrar para vocês como é que seria o assertivo. Gui, hoje vai sair um vídeo no canal Dois Irmãos. Vamos gravar um vídeo bacana, top demais, que vai sair daqui 2 horas. Vamos lá comigo. Como vocês puderam ver, ele já não teve uma agressividade ao chegar perto de mim, né, e impor aquilo, e ele também não foi defensivo, ele foi direto ao ponto, olhando nos meus olhos. E também eu passei a informação clara e objetiva para o que a gente precisa estar fazendo, né? A linguagem assertiva é nada mais nada menos do que você chegar na pessoa e mostrar para ela o que você vai fazer, expor a sua opinião com a maior clareza e o mais fácil de entender. Certo, isso entra também caso você for mandar alguém fazer alguma tarefa, você chegar para a pessoa e se comunicar de uma forma com que ela se sinta segura, não se sinta oprimida ou desafiada, né? E você passe direto ao ponto o que você quer que ela faça, né? Agindo dessa forma, a pessoa vai se conectar com você e vai acabar realizando a tarefa, né? Sem nenhum tipo de receio, tipo de medo ou incerteza do que você falou com ela, né? Uma coisa que eu exerci bastante foi quando eu virei gerente de uma loja e de vez eu pedi para os funcionários, tipo, mandar eles fazerem tal coisa, eu pedia para eles fazerem por gentileza e tudo mais, e assim eles exerciam as funções exatamente tudo e de uma forma simples e fácil, sem estar prejudicando ninguém. Certo, isso é muito bom porque você mantém uma relação boa com o seu empregado. Muitas pessoas acham que para você ser chefe, você tem que ser aquele chefe ruim, aquele cara que vai chegar em você e vai mandar você fazer, se você não fizer, meu Deus do céu. Não, muitas vezes isso é ruim, isso soa negativo por parte do funcionário. Às vezes a empresa ela acaba não tendo um feedback muito bom por conta disso, né? É o que muitas empresas falam hoje em dia, né? Hoje
um funcionário trabalhando feliz ali, tá gostando do que ele está fazendo, gostando da empresa que ele está trabalhando, ele rende 2 vezes mais do que um funcionário que está ali por obrigação, né? Que está ali para pagar as contas deles e que não quer nem saber da empresa, não quer saber de nada. Só está ali obrigado. Esse funcionário é aquele funcionário que, se sair da sua empresa, ele não vai recomendar para ninguém e ele dificilmente vai voltar. Então, você mantendo uma comunicação assertiva, tanto o chefe com o funcionário, tanto os funcionários com os clientes, independente, é uma forma amigável de você poder impor as suas ideias sem que elas sejam extravagantes, agressivas ou que elas gerem uma incerteza por parte do ouvinte. Agora o Rick vai contar uma experiência que aconteceu com ele, né, que entra nesse âmbito do que a gente está falando de comunicação assertiva e por que ela é importante. Então, quando eu comecei, né, a trabalhar numa loja, tudo, quando eu era garçom, né, a pessoa chegou para me passar uma tarefa e ele falou assim, você vai fazer isso agora. Não falou mais nada. Eu tive que me virar para saber, eu não sabia nada, porque eu era novo na empresa e tudo mais, eu não sabia o que fazer, o que né, eu ia estar produzindo para ele para estar concluindo essa tarefa, né. Depois que eu subi de cargo e tudo mais, de vez eu ter feito o papel de ser, né, bem agressivo, eu comecei a ser um pouco mais assertivo e consegui transparecer melhor as minhas ideias para os funcionários, né? De vez eu chegar na pessoa e falar, você vai fazer isso agora, vai tirar, por exemplo, vai tirar o lixo agora, não sei o que, e vai jogar lá na rua e tudo mais. Eu chegava assim, por gentileza, você poderia recolher o lixo e tudo mais, vai passar o caminhão da coleta, e aí a pessoa vai lá, retira e tudo mais. Você tem um feedback muito melhor do que você chegar e ser aquele famoso mandão. Lembrando-se que quem é chefe, chefe só manda. E quem é líder, líder acompanha a equipe e cresce junto. Isso é muito interessante por causa que não acontece só no âmbito entre chefe e empregado. Eu vou contar agora para vocês, acredito que todo mundo já passou por isso, que eu acabei de contratar um serviço da minha internet, né? Na época, eu não vou falar o nome de qual que era, né? Mas eu tinha contratado um pacote de, se eu não me engano, era de 60 megas, né? E isso eu tinha ligado para a companhia, tinha solicitado o pacote, tudo, né? Eles falaram que iam mandar um técnico no dia seguinte, né, para minha casa, para estar realizando, né, o procedimento da instalação, de tudo, né? Porém, o que aconteceu é que ocorreu algum problema, né, na central e eles não conseguiram mandar o técnico vir para minha casa. E eu tirei o dia de folga do meu trabalho, né? Eu trabalhei em casa, era para estar no serviço, né? Esperando o técnico, pois não tinha ninguém aqui em casa, né? E aí esperei praticamente o dia todo e o cara não veio. Então, tipo, eu liguei lá falando, o que aconteceu? Por que o técnico não veio? Tô esperando desde manhã. E eles basicamente haviam falado que tinha acontecido um problema e que não deu pro técnico vir. Isso gerou um certo desapontamento e um certo desprezo, porque, eu tô acabando de contratar o serviço dessa empresa e eles não me avisaram que o técnico não ia poder vir, nem ligaram avisando para marcar para outro dia, né? Eu perdi um dia inteiro de trabalho, tive que trabalhar em casa, né? Sendo que eu tinha que estar na empresa por conta disso, né? E isso é muito ruim porque se você não manter uma clareza certa com o cliente, você acaba desapontando esse cliente, né? Ele acaba tendo uma visão negativa da empresa que ele está tentando contratar um serviço, um pacote, alguma coisa do tipo. E isso é muito ruim para a empresa, porque ela acaba sendo vista como uma empresa que não mantém uma boa relação com o cliente. Ou seja, esse cliente que sai insatisfeito, né, entre aspas, ele acaba falando para outras pessoas, né, para não repetirem a mesma experiência que ele teve, né, tipo, não vai nessa empresa por causa que eles não avisam nada a você, tudo, e não tem essa comunicação entre o cliente e a empresa, né, então isso prejudica muito, né, principalmente grandes empresas de nome, hoje em dia elas têm certa dificuldade de manter um contato com o cliente, né, o que acaba gerando até próprio em fóruns na internet ou até em familiares de que essa empresa não é boa. Exatamente, isso vai fazer com que a sua empresa caia, porque as empresas, querendo ou não, elas necessitam de um feedback. Se você vai lá contratar algum pacote de alguma empresa, você vai procurar pelo menos um amigo que tenha contratado essa empresa, você vai procurar insights específicos, né, que muita gente já deve conhecer,
falando, será que tal empresa é boa, é confiável, que não sei o quê. Se você começa a ver todos os feedbacks negativos, você acaba nem indo para cima. Você acaba desanimando e você acaba nem indo atrás, né? Você acaba indo procurar outras empresas, né? Relacionado ao que você está procurando no exato momento. E isso é muito ruim porque é uma falha de comunicação e é uma coisa muito simples de se resolver. E é um dos motivos que mais prejudica a empresa é a falta de comunicação. Exatamente. Bom, gente, agora a gente vai para 3 dicas aí para vocês de como ser um pouco mais assertivo no seu dia a dia e você vai praticando isso daí. E quando você for ver, você vai estar sendo muito mais assertivo e vai esquecer a parte de agressivo e defensivo. E vai estar se comunicando melhor, seja com o seu chefe, seja com um cliente que você esteja atendendo no exato momento, né? E isso vai ajudar muito na sua vida e na sua relação interpessoal, né? Não só na relação do trabalho, mas sim com outras pessoas da sua família, amigos. A primeira dica vai ser: elabore certinho o que você vai estar passando para o próximo, né? Vai que você precisa passar alguma coisa para o seu chefe. O que você precisa fazer? Você precisa chegar nele, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, o chefe é um pouco mais corrido, não tem muito tempo para estar conversando, tendo feedback, essas coisas. Então você tem que chegar já nele e já com tudo pensando na sua cabeça, tudo que você vai falar, o que você vai querer atingir nele, desde as ideias que você quer pôr, os objetivos da empresa que você quer alcançar e tudo mais. E você vai passar de uma forma bem clara e simples, bem tranquilo. Não foque mais do que 1 ou 2 assuntos por vez. Tenta focar em 1 e 2 que você vai conseguir tranquilamente passar todos os seus recados. Certo. E aproveitando esse gancho que ele acabou falando aqui, tente abordar de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais no sentido de amigável, por mais que isso soe estranho. Mas quando você chega, às vezes o seu chefe ele pode não estar num dia ruim, ele pode estar com muita tarefa, ou ele tem que sair correndo para ir em outro local. Então você sendo um pouquinho mais específico e não sendo um pouco mais ignorante, agressivo ou defensivo, você acaba prejudicando o que você quer. Então você chegue da forma que o Rick acabou de falar, que vai dar tudo certo e você vai conseguir conversar, que você vai ter uma conversa amigável, sem preocupações. Lembrando que você não precisa ser só para o seu chefe, mas sim numa roda de amigos, quando você está conversando, certamente você é assertivo. Quando você chega no seu amigo e vai conversar sobre um determinado assunto, você sabe muito bem o que é esse assunto, então vocês conseguem ter você começa a fluir muito mais do assunto do que você chegar e começar a falar sobre um assunto que você não conhece. Verdade. É muito importante você ter conhecimento daquilo que você está falando, até para você não passar inconfiança naquilo que você está falando. Então é muito bom você ler sobre um determinado assunto, caso você for falar, ou estudar um pouco antes de você ir conversar com a pessoa para propor uma ideia, alguma coisa do tipo. É muito importante porque aí a pessoa vai ver que você foi atrás, você pesquisou sobre aquele assunto e vai ver que você não apenas chegou nela e falou da sua cabeça, né, gerando toda a incerteza e insegurança, né, para a pessoa que está ouvindo você naquele momento. Exatamente. Agora vamos para a nossa segunda dica, que é... A segunda dica vai ser: seja objetivo e direto em tudo que você for passar para a pessoa. Tente passar com clareza, assim fica muito mais fácil da pessoa do outro lado estar entendendo a sua posição e a sua colocação que você quer falar para a pessoa. Ao invés de você chegar para a pessoa e ficar avaliando a situação e tudo mais, ou avaliando o contexto, você começa a descrever que você vai conseguir ser muito mais assertivo. Certo, você consegue expressar aquilo que você está falando, né, de uma forma que a pessoa consiga entender. Ao invés de você avaliar sobre determinado assunto, você descreve esse assunto, que é mais fácil da pessoa te compreender naquilo que você está querendo dizer. Exatamente. E agora vamos para a terceira dica. Bom, antes da gente ir para a terceira dica, se você está assistindo o vídeo até aqui, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque isso é importante. Vai ajudar muito o nosso conteúdo e o nosso canal a recomendar para as mais pessoas. E deixa aqui nos comentários, né, o que você está achando desse tema, né? Se você é aquela pessoa que é um pouquinho mais agressiva ao você falar com as pessoas, ou um pouquinho mais defensiva, ou se você tenta falar de uma forma amigável para a pessoa entender o que você está falando. Então comente aqui embaixo qual tipo de comunicação é mais a sua cara.
Essa terceira dica vem me ajudando muito em todos os dias, né? Caso você queira saber dessas dicas e muito mais, né? Eu vou estar passando para vocês essa terceira dica. Porém, no primeiro link na descrição do vídeo, eu tive um acesso a um conteúdo espetacular sobre mindset, me ajudou a desenvolver muito a parte minha, que é pessoalmente, e também a parte de profissional, que isso daí me ajudou demais, tanto a trabalhar em quesito de gerência, ou que me ajudou demais, tanto quando eu fui empregado e quando eu estou agora como empreendedor. Bom, agora vamos para a terceira dica, que é basicamente Saber ouvir. Você sabendo ouvir as pessoas, você vai conseguir ter uma fluidez muito melhor no seu assunto e tudo mais, porque você sabendo ouvir a pessoa, você vai saber o que ela vai estar falando, vai estar sabendo também como ela vai estar falando, se você vai ter que falar de uma forma um pouco mais agressiva, de uma forma um pouco mais defensiva, né? E daí você vai estudando a linguagem da pessoa. Se a pessoa ficar olhando muito para baixo e falando com você, você já sabe que ela é um pouco mais defensiva. Se você vê que ela está gesticulando muito, falando com um tom um pouco mais alto, você já sabe que ela é um pouco mais agressiva. E se você vê que ela está te passando uma mensagem muito mais clara, como a gente está fazendo agora com vocês, a gente está no modo assertivo. que é o melhor modo possível que você poderá se comunicar com uma pessoa, e é o recomendado aí que a gente recomenda para todo mundo, ser mais claro naquilo que está falando, né, e passar de uma forma um pouco amigável, não deixando aquela pessoa um pouco constrangida e nem um pouco passando que você está sendo inseguro naquilo que você está falando. Muitas vezes as pessoas elas tentam expressar suas ideias, só que elas são muito inseguras por estar nesse modo um pouquinho mais defensivo, né, com receio, tudo. Então, você saber ouvir a pessoa, você vai entender o que ela está querendo passar para você, e muitas vezes isso acaba resolvendo problemas de falhas de comunicação, que às vezes a pessoa acaba falando uma coisa, você acaba nem dando ouvido direito, e aí na hora que você vai tentar lembrar o que é, você acaba esquecendo, e aí gera toda aquela falha de comunicação, né? Então saiba ouvir, que é muito importante, né? E sendo bom ouvinte, você vai compreender muito melhor as ideias que as pessoas estão tentando te passar ou estão tentando falar para você. E de bônus, gente, eu vou falar aqui uma dica, que como a gente entrega muito mais do que a gente promete, ó, essa dica é de ouro. Anota aí, pega um caderninho e já anota que essa daqui vai ser o seguinte. Você que é empreendedor e você está precisando de um networking, cara, isso daí é a melhor coisa. Você saber realmente fazer o networking, que você vai conquistar muitas pessoas, muitos clientes e tudo mais. Que é você sendo dessa forma assertiva. Você chegar para alguma pessoa na rua e tudo mais, começar a conversar com ela, aí você vai sendo no modo assertivo, você vai criando autoridade com a pessoa, e isso daí vai fazer com que ela, querendo ou não, ou te siga no Instagram, ou vocês acabam trocando o WhatsApp e tudo mais, e isso acaba sendo uma forma de network muito top, que aí você pode agregar a sua empresa ou ao seu estabelecimento e tudo mais. Cara, um erro que as pessoas cometem demais e que eu já vou dar pra você de prato cheio, hein? Não seja aquele comerciante chato, aquele vendedor chato. O que é o vendedor chato, Gui? É basicamente o seguinte: você vai andando no shopping com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, e aí vem aquele vendedor falando: não, vem aqui na minha loja, olha, temos belas promoções, vem aqui, olha, tem isso daqui, isso daqui. Aquele vendedor que fica te enchendo o saco, você só quer passar lá na loja que você quer ir embora, e ele tá lá te perturbando para você passar nessa loja. Isso é um vendedor chato. É essencial, ao invés de você ser esse tipo de vendedor, você preparar todo aquele terreno para chamar o seu cliente. Ou seja, você deixando a vitrine da sua loja bonita, de forma agradável para a pessoa olhar e se interessar, e você sabendo chegar na pessoa e usando essa comunicação assertiva, você gerar uma conectividade com ela, ou seja, gere pontos em comum. Às vezes a pessoa está passeando, você pode chegar, ao invés de falar, vem entrar na minha loja e vem ver, você pode chegar e falar, nossa, você está andando aqui pelo shopping e tal, você está gostando, tudo. Você gera aquela comunicação básica, né, e acaba quebrando esse gelo entre você e o cliente que você está querendo, né, propor uma venda. Então,
prepare o terreno para o seu cliente, né? Tenha uma comunicação assertiva, gere principalmente, e com isso você vai gerar uma autoridade em cima dessa pessoa e ela vai comprar o seu produto. Ela pode não comprar no momento, né? Porque ela pode vir despreparada e tudo mais, mas você pode ter certeza que depois ela vai estar voltando ou até chamando no WhatsApp para tirar algumas dúvidas com vocês e vocês lá fazendo a venda. Certo. Isso vai gerar um ponto em comum e é basicamente aí que está a cereja do bolo. A pessoa vai gostar do que você está falando, vai gostar da sua pessoa e, consequentemente, pode não comprar de você, mas pode recomendar para as pessoas que necessitam daquilo que você está vendendo. Então, essa é uma dica, cara. Anota isso daí que, isso não é todo mundo que fala para você, não. Inclusive a gente pagou muito caro para estar sabendo essas coisas, hein? Bom, pessoal, o vídeo vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, né? Deixa o like para fortalecer o nosso canal e se inscreva. Eu vejo que muita gente está vendo o vídeo e não está se inscrevendo. Bom, clica lá, não custa nada, é um segundinho, dá um clique, vai fortalecer muito e que a gente vai entregar muito mais conteúdos para vocês, né? Lembrando que a gente tem vídeo todas terças, quintas e sábados às 19 horas. Então, ativa o sininho para você não perder notificações de vídeos novos, né? E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e também comente aqui embaixo qual é a sugestão de vídeos para a gente estar fazendo, né? E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Lembrando que a gente lançou um vídeo sobre home office, vai estar aparecendo o card aqui em cima, né? E aqui no final da tela vai ter um vídeo da nossa playlist de Mindset e também de umas entrevistas que a gente está fazendo. Então corre lá, que tá bem bacana para você e vai ter muito aprendizado em cima disso. Valeu? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço do Gui. Um forte abraço do Rick. E a gente se vê até o próximo vídeo. Fui!